a gente tem trabalhado a perspectiva de análise desses dispositivos, que não são dados, um pouco daquilo que eu falava antes. Ao pensar na dimensão de análise, quer dizer, cada um desses dispositivos, o ateliê biográfico, os memoriais de formação, as fotobiografias, as videobiografias, as narrativas imagéticas, as narrativas digitais, cada uma coisa, as cartas, os diários, cada uma dessas coisas remete para uma perspectiva de trabalhar diferente. Não dá para dizer que a gente vai trabalhar com tudo isso. Então a gente tem, no momento de pesquisa, fazer uma opção por um desses dispositivos, um ou outro. Eu vou fazer entrevista narrativa, mas eu quero propor trabalhar com os memoriais de professores. É possível? E aí eu, quando trabalho a perspectiva de análise, evidentemente, alguns colegas insistem em dizer que vai fazer análise de discurso ou análise de conteúdo. Eu acho que é pouco. Não dizer ou dizer que a perspectiva de análise de discurso e análise de conteúdo não dá para fazer. Dá, mas reduz a perspectiva do que é trabalhar com as histórias de vida ou com a autobiografia. Eu tenho defendido, e o grupo que a gente tem trabalhado, tanto na Associação Internacional das Histórias de Vida, na Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, na Rede Nauer, Rede Narrativa, Autobiografia e Educação, que é uma rede latino-americana, ou uma outra rede que se chama Rede Biografia, que é rede de pesquisa América Latina e Europa, que a gente investe para pensar a perspectiva no sentido sul-norte, não norte-sul, a ideia de sair da perspectiva neocolonialista. Ao trabalhar com a questão de análise, nós temos trabalhado basicamente com a perspectiva hermenêutica fenomenológica. Nos ajuda a pensar esta dimensão o Paul Ricoeur, no livro Teoria da Interpretação, e também há um outro autor francês que tem um livro que se chama Análise de Narrativas, Análise de Récit, Análise de Narrativas. E ao trabalhar com a perspectiva do Paul Ricoeur, e eu venho fazendo isso já há algum tempo, tem um texto meu que está publicado em 2006 na Revista de Educação, chama Revista Educação, da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Este texto chama Análise Interpretativa Compreensiva, uma política de sentido, é o título do texto. E nesse texto eu vou discutir a perspectiva que é analisar, como analisar as entrevistas, ou as narrativas, etc. E eu parto de uma dimensão que eu chamo de uma análise em 3 tempos. Primeiro, análise interpretativa compreensiva e uma política de sentido. É um texto de 2006. O que é importante deixar claro para vocês é o seguinte: esta é uma opção epistêmica do pesquisador e de cada pesquisador, que é, nós podemos trabalhar a narrativa na íntegra, no seu conjunto, ou trabalhar com o excerto das narrativas, ok? É uma opção. Se a gente opta em trabalhar com as entrevistas ou com as narrativas, memoriais, entrevista, videobiografia, etc., na íntegra, isso se alinha muito com a perspectiva do que faz a história oral de vida, história oral temática. Se nós observarmos os trabalhos de história oral, os historiadores orais têm a centralidade no trabalho da história, da narrativa do sujeito. Por exemplo, vê o trabalho da Ecléa Bose, Memória e Sociedade, Lembranças de Velho. O que é o livro? Uma maravilha, tá? O livro é constituído de umas 25 histórias de idosos. Tem um prefácio da Marilena Chauí, que ela vai fazer a discussão a partir da perspectiva do Henri Bergson sobre matéria e memória, e depois uma introdução da Ecléa, que é uma coisa pequena, e a centralidade do livro são as histórias dos idosos. É isso o livro. Se a gente pega, por exemplo, outro trabalho do campo da história oral, da professora Yara Dulce Bandeira de Ataíde, que trabalha com, por exemplo, histórias de famílias de rua. Ela vai fazer entrevista com famílias que moram na rua, e a centralidade do livro está nas histórias das famílias. Se a gente pega os trabalhos do José Carlos Semibomeri, que é um dos clássicos da história oral, o Manual de História Oral, a Nova História Oral, todo o trabalho dele vem dali, ok?
Desde até o trabalho que ele fez sobre os imigrantes brasileiros da América, que a Globo depois fez a novela da América, a partir do trabalho do José Carlos Embomei, tá? Toda a centralidade da história está aí, está na narrativa, está no que os pesquisadores da história oral chamam do trabalho de terreno, o que os etnógrafos chamam do trabalho de terreno. Isso é pensar um trabalho etnográfico, é nessa perspectiva. Um outro modo que tem sido muito trabalhado a dimensão de análise é a opção de trabalhar por excertos. Mas ao trabalhar com os excertos, significa excertos são pequenos trechos narrativos. Nesse meu trabalho e nesse texto eu chamo a atenção para isso. Ao trabalhar com a perspectiva dos excertos, eu proponho a gente fazer análise que eu chamo de uma análise em 3 tempos: pré-análise, análise temática e análise interpretativa compreensiva. Eu estou fazendo a entrevista. Desde o momento da entrevista, o pesquisador já está no processo de escuta, se transformando, o entrevistado se transforma e o pesquisador atento, por isso a importância do diário de campo, de anotando, etc. Isso significa dizer que, esclarecendo a primeira questão, nós, enquanto pesquisadores, não interpretamos e não analisamos nada. Tá? Quem interpreta é o sujeito quando narra sua história. Por isso a ideia de compreensão e interpretação, que são conceitos hermenêuticos fenomenológicos. Quem compreende e interpreta a sua própria história é o sujeito que narra a história. Ok? O que é que faz o pesquisador? Compreende a compreensão e interpreta a interpretação. Essas são as chaves de leitura. Ok? E para fazer isso, pré-análise. Fiz a entrevista, ponto 1. Não pague, não peça para o seu amigo, para o namorado, para o amante, para ninguém transcrever a entrevista para você. É uma coisa sofrida e prazerosa. Porque ali é você que vai internalizando, reouvindo, vendo, sentindo e compreendendo significados e sentidos, teias, ditos e não ditos da história. A transcrição. 1 hora de transcrição é 1 semana ou 10 dias de transcrição e 20 folhas ou 30 folhas. Ok? Faz a transcrição. No momento da transcrição, desde o momento da entrevista e da transcrição, você já está fazendo o que se chama pré-análise, compreendendo a compreensão, interpretando a interpretação. Fez a transcrição, foram 5 professores, fez de todos. Depois deste momento, eles não são separados, interligados, você entra para análise temática. Você vai começar agora a ler após a transcrição, quer dizer, fez a transcrição, dimensão deontológica, devolve por entrevistado, para ele ler, dizer se ele concorda, se não concorda, se quer acrescentar alguma coisa, se quer tirar alguma coisa. Depois entra na pré-análise, ou na análise temática, que é o momento que você vai lendo uma vez, não risca, não faz nada, cada uma das histórias, pega agora, vai ler uma segunda vez com a caneta e vai riscando. Sabe quando a gente vai lendo um livro, risca aqui, escreve do lado? Saberes, conhecimento, experiência, pai, mãe, é isso, a análise temática. É você ir lendo a história e tentando chegar a alguns temas. O que é que o sujeito está aqui dizendo sobre a escola, os professores, a família, influência da mãe, influência do pai, aposentadoria dos professores, e vão surgindo. Leu, marcou uma vez com a caneta azul, pegou a caneta rosa, lê agora, porque quando você lê uma segunda vez, outras coisas vão aparecendo. Então você vai ler aquilo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes, até você já ser aquilo. Sabe? O espelho do Édipo. Mentalmente você já cruza. Joana está falando aqui disso, Pedro daqui, você vai tendo isso. Feito isso, você já está fazendo a indicação das unidades de análise temática, elas vão emergindo. Cuidado, porque a gente tem a mania de dizer quais são as suas categorias de pesquisa, de análise. O pesquisador qualitativo não levanta a categoria previamente. As categorias emergem no processo e pós-pesquisa, certo? Porque se você levanta a categoria prévia, você vai fazer um instrumento ou um dispositivo para construção de corpos da pesquisa para responder o teu objetivo e as perguntas que você fez, ou seja, uma pesquisa viciada.
tá? Então desloque para fazer a pesquisa de um outro lugar. Feito isso, você vai agora chegar para o movimento da análise compreensiva interpretativa a partir da compreensão e interpretação do seu sujeito ou do colaborador, ou melhor chamar, do ator da sua pesquisa, um ator social. Ao fazer isso, tenha cuidado, porque na maioria das vezes nós ficamos condicionados para as recorrências. Ou seja, aquilo que é comum em todas as histórias. Todo mundo aqui está dizendo da influência da professora Maria José dos Santos, que beliscava todo mundo e todo mundo ficava roxo. Isso aparece das 5 histórias. Mas teve uma que disse, não, a professora não me beliscava, pelo contrário, ela trazia escondido um chocolate e que dentro tinha um cremezinho de cupuaçu. Eu ficava com medo de comer para ver se tinha chumbinho dentro ou não, mas comi um e não tinha. Pronto. Aproveitou. Essa. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Óbvio que a gente tem que ficar atento àquilo que é regular, ou seja, que é comum no conjunto das histórias, e isso que é comum tem a ver com os contextos, com os tempos, com as localizações. Por exemplo, quem foi alfabetizado no período da ditadura militar, viveu um processo de alfabetização igual. Todo mundo vai lembrar da cartilha da Thalita. Todo mundo vai lembrar do método de silabação. Babebi bobu. Certo? As crianças de hoje foram alfabetizadas, vou concluir para passar para elas. Foram alfabetizadas na perspectiva socioconstrutivista. O modo de pensar a alfabetização é outro, o modo de viver a tecnologia é outro. Então são coisas distintas. Agora, o que a gente tem que ficar atento são as irregularidades. Ou seja, aquilo que é muito comum, que é muito singular a cada uma dessas histórias, para a gente poder dar destaque. Ao analisar, cuidado, que o seu leitor não é o idiota cultural. Copiar um pedaço do excerto, colocar no texto e comentar depois aquilo que está no excerto e reproduzir pequenas frases do que está em cima, isso não é análise. É replicação de um texto que está posto. Analisar é a capacidade que você tem de cruzar este todo, de fazer um diálogo dessa história ou desta dimensão da narrativa com uma dimensão